Existe algo curioso. Muitas das plantas mais simples que você conhece já eram usadas nos tempos bíblicos como formas naturais de cura. Nada de fórmulas complexas, apenas folhas, sementes e raízes que ajudavam o corpo a se equilibrar de forma simples e poderosa. O problema é que hoje quase ninguém olha para isso com atenção. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Eu vou te mostrar 10 chás inspirados em plantas bíblicas que podem ajudar na calma, na digestão, na imunidade e na energia do corpo. Mas aqui vai o ponto principal. Não adianta só assistir. Você precisa testar. Então fica até o final e escolhe pelo menos um chá para experimentar hoje. Agora começar pelo primeiro, que pode te surpreender. Vamos começar com algo que talvez você já tenha em casa, mas nunca levou tão a sério quanto deveria. A camomila, que parece simples demais, quase comum, mas é exatamente aí que está o erro, porque por trás dessa aparência tranquila, existe uma das plantas mais poderosas quando o assunto é acalmar o corpo e a mente. Ela atua diretamente no sistema nervoso, ajudando a reduzir o estresse, aliviar tensões e preparar o corpo para um descanso real. Não é à toa que, há gerações, ela é usada antes de dormir, como um verdadeiro ritual de desaceleração. E isso não é só tradição. Hoje, a própria ciência já reconhece compostos na camomila que contribuem para relaxamento e melhora da qualidade do sono. Agora pensa comigo, quantas noites mal dormidas poderiam ser evitadas com algo tão simples? Por isso, aqui vai o ponto prático. Hoje à noite, antes de dormir, prepare uma xícara de chá de camomila, sem pressa, e observe como seu corpo reage. Não subestime o simples. Às vezes, é exatamente nele que está o que você mais precisa. Agora, o próximo pode parecer ainda mais improvável. Uma semente tão pequena que na própria Bíblia é usada como símbolo de fé. Mas o que quase ninguém fala é que essa mesma semente também carrega um potencial impressionante para o corpo. A mostarda tem propriedades que ajudam a estimular o metabolismo, melhorar a circulação e até dar aquela sensação de corpo ativo que muita gente sente falta no dia a dia. Não é algo mágico, mas é funcional. E é exatamente isso que faz diferença. Por muito tempo, ela foi usada não só como alimento, mas como um recurso natural para ativar o organismo, especialmente em momentos de fraqueza ou lentidão. Agora deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você está gostando de descobrir essas coisas simples que quase ninguém explica, já se inscreve no canal agora, porque esse tipo de conteúdo não aparece toda hora e você não vai querer perder os próximos. Voltando, na prática você pode preparar o chá com sementes de mostarda levemente trituradas em água quente. É simples, direto e funcional. E mais uma vez, não ignora o teste. Experimenta e observa como seu corpo responde, porque às vezes o que parece pequeno é exatamente o que começa uma grande mudança. Vamos ver agora uma planta que muita gente usa, mas quase ninguém explora de verdade. A hortelã não é só um sabor refrescante. Ela tem um efeito quase imediato no corpo, principalmente na digestão. Sabe aquela sensação de estufamento, desconforto ou peso depois de comer? É exatamente aí que ela entra. Ela ajuda a relaxar o sistema digestivo, reduzir gases e trazer uma sensação de leveza que você percebe em poucos minutos. E não é coincidência ela aparecer no contexto bíblico. Plantas como a hortelã eram valorizadas justamente por esse tipo de benefício prático no dia a dia. Hoje, até medicamentos usam compostos derivados dela, mas na essência, continua sendo a mesma folha simples. Agora o ponto prático. Depois da sua próxima refeição, prepara um chá de hortelã e observa. É uma daquelas coisas que você sente funcionando.
E deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a testar essas soluções simples, você começa a enxergar seu corpo de outra forma. Então, não pula essa parte. Testa de verdade. Chegamos em uma planta que quase ninguém valoriza, mas que carrega um efeito surpreendente. O endro pode até parecer só um tempero comum, mas ele tem uma ação direta no sistema digestivo e no relaxamento do corpo. É aquele tipo de planta que trabalha de forma silenciosa, mas eficiente. Ele ajuda a aliviar desconfortos, reduzir tensões internas e até contribuir para uma sensação leve de calma, principalmente depois de refeições mais pesadas. E o mais interessante é que seu uso vem de muito tempo atrás. Culturas antigas já utilizavam o endro justamente por esse equilíbrio entre digestão e tranquilidade. Agora pensa, quantas vezes o desconforto que você sente não é só físico, mas também tensão acumulada? Por isso, o ponto prático é simples. Prepara um chá leve de endro após uma refeição e observa como seu corpo reage ao longo dos minutos. Sem exagero, sem complicação, só testando. Porque quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, você percebe que o corpo responde rápido ao que é natural. Esse aqui é impossível ignorar. O alho sempre esteve presente na alimentação de povos antigos, não só pelo sabor, mas pela força que ele trazia para o corpo. Era visto como algo que fortalecia, protegia e mantinha as pessoas resistentes, mesmo em condições difíceis. E hoje a gente entende o porquê. O alho tem propriedades que ajudam o sistema imunológico, combatem agentes indesejados e ainda contribuem para a circulação. É como se ele desse um empurrão interno no seu organismo. E o mais curioso, muita gente usa o alho na comida, mas nunca pensou em usar da forma mais direta e concentrada. Agora vem o ponto prático. Ferva a água, adicione um dente de alho levemente amassado e deixe alguns minutos. Pode não ser o chá mais saboroso, mas o efeito é o que importa. Testa isso por alguns dias e observa, porque às vezes o que protege o corpo não é o mais agradável, mas é o mais eficiente. Agora vamos para uma raiz que você provavelmente já conhece, mas talvez ainda não esteja usando do jeito certo. O gengibre tem um efeito quase imediato no corpo. Ele aquece, ativa e dá aquela sensação de energia que parece vir de dentro. Sabe aqueles dias em que você se sente lento, pesado ou até com pequenas dores? O gengibre entra exatamente aí, ajudando a combater inflamações e estimulando o organismo a reagir. E isso não é algo novo. Há muito tempo ele é usado como base na medicina natural, justamente por essa capacidade de acordar o corpo. Agora, o ponto prático é simples. Corta algumas fatias de gengibre, coloca na água quente e deixa agir por alguns minutos. Não precisa complicar. Toma e presta atenção na resposta do seu corpo, principalmente na sensação de calor e leveza que vem depois. Porque quando o corpo ativa, você sente. Essa aqui já foi considerada mais valiosa que ouro. A canela não era só um tempero. Era um símbolo de valor, usada em contextos especiais, justamente pelo que ela proporcionava ao corpo. E hoje, a gente entende melhor isso. Ela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, contribui para manter a energia estável ao longo do dia e ainda traz uma sensação de aquecimento que o corpo reconhece rapidamente. Sabe quando você sente aquela queda de energia ou vontade constante de comer doce? Muitas vezes é exatamente aí que a canela pode ajudar. E o mais interessante, algo tão acessível continua tendo um impacto real. Agora o ponto prático. Adiciona um pedaço de canela em pau na água quente, deixa alguns minutos e consome, de preferência pela manhã ou à tarde. Simples assim. E observa como seu corpo responde ao longo do dia. Porque quando a energia se equilibra, tudo começa a fluir melhor. Chegamos em uma planta que carrega um significado ainda mais profundo.
O hisopo não era usado apenas como planta comum. Ele aparece em momentos de purificação, limpeza e renovação. Era algo simbólico, mas também extremamente prático. E isso faz sentido. O hisopo tem propriedades que ajudam na limpeza do organismo, principalmente quando o corpo está sobrecarregado. Ele atua de forma mais sutil, mas com um efeito de organizar o funcionamento interno. É como se ele ajudasse o corpo a voltar ao equilíbrio. E aqui entra um ponto importante. Às vezes, o que você precisa não é adicionar mais coisas, mas limpar o que está em excesso. Agora o ponto prático. Prepare um chá leve de hisopo, sem exagero na quantidade, e observe como seu corpo responde ao longo do dia. Sem pressa. Apenas percepção. Porque quando o corpo começa a se equilibrar, você sente de forma gradual, mas real. Essa aqui não é apenas uma planta, é algo que carrega peso histórico. A mirra foi um dos presentes dados a Jesus, e isso não foi por acaso. Naquela época, ela era extremamente valiosa, não só pelo simbolismo, mas pelas propriedades que oferecia. Ela era usada para cuidar do corpo, proteger e até ajudar em processos de recuperação. Era vista como algo que preservava, que fortalecia, e mesmo hoje, seus compostos ainda são reconhecidos por suas propriedades terapêuticas, principalmente relacionadas à proteção e ao cuidado interno. Agora pensa nisso. Algo considerado digno de presente sagrado também tinha um uso prático no dia a dia. Isso muda a forma como você enxerga essas plantas. Na prática, o uso da mirra em chá é menos comum hoje, mas pode ser feito com extratos apropriados e seguros, sempre com moderação. E aqui entra o principal, mais importante do que a forma, é entender o valor. Porque quando você começa a enxergar essas coisas como ferramentas reais, tudo muda. Vamos ver agora uma das plantas mais fortes de todas, e talvez a que mais exige atenção. O absinto ou losna aparece em contextos simbólicos intensos, muitas vezes associado a algo amargo. Isso não é só simbólico, é real. O sabor é forte, marcante, mas o efeito também é. Ele é conhecido por atuar diretamente na digestão, ajudando o organismo a lidar com excessos e estimulando o funcionamento interno de forma mais intensa. É o tipo de planta que não foi feita para conforto, foi feita para correção. E aqui está o ponto importante. Diferente das outras, essa exige moderação. Pequenas quantidades já são suficientes. Agora o ponto prático. Prepare um chá bem leve, com pouca quantidade e observe. Não é sobre exagero, é sobre precisão, porque às vezes o que o corpo precisa não é suavidade, é ajuste. Se você chegou até aqui, já deu para perceber uma coisa. O poder não está no complicado, está no simples quando você usa. Essas plantas sempre estiveram disponíveis. O que faltava era alguém te mostrar como olhar para elas da forma certa. Agora a escolha é sua. Continuar ignorando ou testar e sentir no próprio corpo. Mas antes disso, faz o seguinte. Se inscreve no canal agora. Porque esse tipo de conteúdo não aparece sempre. E você pode acabar perdendo algo que realmente faça diferença na sua rotina. E depois disso, começa. Escolhe um desses chás. Testa por alguns dias e observa, porque no final não é sobre acreditar, é sobre viver o resultado.